para Belfast. Foi lá que o Titanic foi criado. E hoje tem um museu no lugar onde foi criado. E uma réplica, né, de um outro navio. Foi o último navio criado. Estamos exatamente assim. Fomos dormir tarde, baixa, morrendo de sono. De Norá não está diferente, mas estamos a caminho. Chegamos na estação, mas ainda não chegamos em Belfast. Cadê? Chegamos em Belfast, mas não chegamos no ponto. Aí a gente vai pegar outro trem para poder ir para lá. Estação como é que é de Belfast. Belfast. Estamos indo agora para o Museu do Titanic, onde o Titanic foi criado. Ele quer ser o famoso. Você vai ficar famoso, viu? Não aguento não. A gente está chegando no Museu do Titanic. Se apresentar. Quem és tu? Quantos anos tem? 25. 25 anos. Gente, chegamos. Onde fica? Vários barcos. Chegamos no Museu do Titanic, tá ali na frente. Gente, o Museu do Titanic, onde o Titanic foi criado. Aqui é uma réplica do Titanic. Olha isso. Olha isso. Amado. O que queres? Que legal, meu Deus do céu. Que realização. Eu nunca imaginei conhecer esse lugar. E agora estou conhecendo. É muito legal, porque Titanic é meu filme favorito. Estou muito feliz. Gente, é pura história. Deus meu. Muita coisa aqui. Na maquete que vocês estão vendo é o local onde foi feito os primeiros navios quando as empresas foram criadas. Titanic não pode ser feito aí por ser um navio muito grande. Eles acharam um local do lado desse local aí, mas que tivesse um tamanho maior para fazer o Titanic. Atualmente, esse local da foto tem um navio em tamanho reduzido que está aberto à visitação. O Jack foi enviado aos 24 anos para ser operador do Titanic. Eles utilizavam esse método com esse sistema, o método Mercy, onde eles apertavam diversas vezes para tentar conexão com as outras pessoas e comunicar momentos onde teriam algum problema. Eles usavam até isso, mostra até no final do Titanic, quando o Titanic está afundando, eles tentando se comunicar com outras pessoas e avisar que o Titanic estava afundando. Eles conseguiam enviar até 20 palavras por segundo a cada vez que eles utilizavam. Eles botavam esse método justamente para a gente testar e ver como é que era o meio de comunicação. Um minuto. Era basicamente assim. Aí eles botaram esse método aqui pra gente poder testar, sabe? Aí, ó. Esse daqui é um portão onde os trabalhadores passavam todas as vezes quando tinham que trabalhar para construir os navios. Eles usavam esses métodos, esses relógios. Foi aqui que o Titanic e o Olympic eles foram feitos, né? Começou todo o projeto para poder construir os dois. Ali foi a estrutura onde é uma representação, né, da estrutura de como foi feito o Olympic e o Titanic. Eles foram construídos lado a lado. E aqui a gente vê 3 cadernos que mostram todos os pagamentos que foram feitos, né, para a construção. Thomas Andrew foi a pessoa que desenhou, né, todo o projeto do Titanic, para a criação do Titanic. E aqui a gente pode tocar, ó, e ver todo o navio, como é que ele foi construído, as partes, os desenhos feitos. E é interessante
Ver como é que foram os desenhos, as partes do Titanic. Documentos utilizados. Impressionante. Documento original. A criação do Olympic e do Titanic em 1802, 1908. Esse daí era um andaime onde os trabalhadores subiam para construir os navios. Lembrando que eles trabalhavam sem qualquer tipo de segurança. O lugar era muito escorregadio e o frio era muito intenso. Muitos trabalhadores acabaram falecendo, infelizmente, pela falta de segurança. Esse tamanho aí, essa altura, não chega nem a metade da altura que eles enfrentavam, porque eram 70 metros. Isso daí, quer dizer, 5 vezes maior do que essa altura que eu tô mostrando para vocês. Eu fiquei bem assustada e foi bem impressionante, bem surreal estar vendo tudo isso e saber o que eles enfrentavam naquela época. Aí agora a gente vai pegar um carrinho para poder assistir como é que foi, para ver como é que foi a construção de Titanic. Yo vi como los carpinteros de Rivera colocaban los bloques de quilla. Empezaron poniendo grandes bloques de madera en el taller de curvado de cuadernas. En el horno se calentaban vigas de acero. Después las enganchábamos a unas losas de hierro forjado y las golpeábamos hasta curvarlas. Era un trabajo donde se colocaba el sujetador, estábamos 2 personas. Martillábamos el remachado incandescente para insertarlo en el orificio. E eles usavam isso daqui, ó, para poder segurar o navio. Isso daqui era uma das peças principais para segurar o navio. Isso daqui, os trabalhadores, quando chegavam, eles pegavam tipo uma tábua de madeira para poder bater o ponto, sabe? Chegou, entregou na saída. Aí vocês estão vendo alguns objetos aqui. E esse daí foi o exato local onde o Titanic foi criado. É do lado do local onde foi criado os outros navios, né? Um do lado do outro. Mas o Titanic teve que ter um espaço maior por ser um navio muito grande. É surreal estar aqui, ver tudo isso. Aqui tem uma imagem, né? Uma maquete de como é que estava o Titanic quando foi lançado no mar. Aí aqui tem algumas informações, fotos do Titanic. Tem outra foto aqui. Nossa, que surreal, hein, gente? Olha o tamanho. O rapaz lá no fundo. Outra foto. E ali, ó, tem um vídeo do pessoal se despedindo, né? Do Titanic. O pessoal se despedindo da família, dos amigos. Fotos reais do Titanic. Titanic's launch in May 1911 was watched by an estimated 100,000. Aí aqui, ó, a maquete maior. Almost a year of getting outflow, transforming the Assim, massive hull into a outro lado da maquete, né? Aí tem mais detalhes, claro. Dá pra ver tudo. Explorar um pouco, né, o Titanic. Titanic was ready for her maiden voyage. For Belfast, the triumphant culmination of many years planning and labor. É surreal ver isso, gente. É surreal. É possível ver como é que eram os quartos dentro do navio. Aí a representação de um quarto da primeira classe. Cama de casal, cama de solteiro. O que mais me chamou a atenção foi o tamanho do quarto, que era bem espaçoso. Tinha mesa, cadeira, poltrona, sofá. Cada quarto da primeira classe tinha seu próprio banheiro e closet. E era rico em detalhes, totalmente luxuoso. E era totalmente diferente dos quartos da segunda classe. O que mais me chamou a atenção também foi a redução de tamanho do quarto da segunda classe, que eu vou mostrar agora pra vocês. Agora mostrando o quarto da segunda classe, tinha 2 camas, lugar pia para lavar as mãos. O quarto era totalmente reduzido com relação ao tamanho, como vocês podem ver. Também era um quarto bem consideravelmente luxuoso, rico em detalhes. Tinha mesa, tinha uma poltrona, uma mini poltrona para a pessoa sentar. Eu tava tentando filmar o máximo para vocês, porém tinha pinturas no vidro que atrapalhava muito. E aí, vocês podem ver mais detalhes da pia. E tinha também um guarda-roupa, um mini guarda-roupa, para as pessoas guardarem seus pertences. E agora vamos para um quarto da terceira classe, totalmente diferente. 2 camas, só tinha espaço para 2 pessoas mesmo, pia
espelho, banheiro não tinha dentro do quarto, banheiro era compartilhado. E também não tinha mais poltrona nem mesa. Só tinha uma pequena cadeira. Nisso que atrapalhava a circulação das pessoas. Então era totalmente diferente, mas também não deixava de ser um quarto rico em detalhes. Aqui vemos como é que era objetos, pratos, xícaras, Titanic. Aqui é do Olympic. Aqui tem as cordas que eles usavam no Titanic. As tábuas que usavam nas cadeiras. Todo o Titanic, assim, nas portas. Aí dá pra você pegar. Tem uns tapetes de cama, de sofá. Aí dá pra você também pegar neles. Muito legal. Sorry. Os tapetes, as roupas de cama, como é que era, os tapetes. Aí você pode mexer também. É bem legal. E algumas fotos do Titanic, piano, falando um pouco mais. É tudo muito imersivo. Se vocês olharem pra lá, ó, como se estivesse no navio mesmo. A parte do navio, aí mostra os quartos, as classes, um pouquinho mais. É muito surreal. As câmeras que eles usavam naquela época, então a câmera que foi tirada dessas fotos que vocês estão vendo no quadro, que todas as fotos que estão nas molduras são fotos reais do Titanic, das pessoas que estavam no Titanic. Aqui. Como eram os pratos. Fotos reais daquela época. Tem também mostrando as malas que os passageiros utilizavam. Vocês podem ver a qualidade é totalmente diferente ali. Que eu tô apontando são malas do pessoal da terceira classe. Essas daí do pessoal da primeira classe. Totalmente diferente. Essa daqui foi uma das últimas cartas que saiu do Titanic, 1912. Do assistente do cirurgião, falando um pouco mais do Titanic, comparando ele com o Olympic. A carta de uma das sobreviventes, na verdade não de uma das sobreviventes, mas de uma das tripulantes. Era uma carta da filha dela, que conseguiu ser salva. É a carta real. A letra da Aqui é o último cardápio deles, que eles comeram antes da tragédia. Vamos continuar. Aqui contando a história do último dia do Titanic. Now between exploring one boat and another, I frequently took a run forward and a quick look down the long stairway that led from the boat deck 3 or 4 decks down. Frankly, I'm never likely to forget the sight of that cold, greenish water creeping step by step up that Essas vozes que stairway. vocês estão ouvindo aqui são as vozes dos sobreviventes. O pessoal do Titanic. A mulher que tá falando. Margaret Brown, ela estava no Titanic e foi uma das sobreviventes. Tanto que foi representada até no próprio filme do Titanic como uma mulher mais cheinha, muito extravagante. E estava na primeira classe e as pessoas até evitavam conversar muito com ela pelo jeito dela de ser. Mas era uma pessoa muito bondosa, ela sobreviveu e foi um exemplo para muitas mulheres. Ela era bem famosa e bem conhecida, foi uma figura muito importante. Esse salva-vidas foi usado por uma pessoa que estava no próprio Titanic. Como vocês podem ver as condições, ainda está sujo de sangue, todo rasgado. Vocês podem ver como é que era os meios de proteção daquela época bem precários. E foi a parte mais difícil para mim saber que a pessoa que usou ele estava realmente no próprio Titanic, passou por todo o naufrágio. O clima é bem denso e eu não sei dizer se a pessoa que usou ele sobreviveu.
Essas letras brancas são nomes de todas as pessoas que estavam dentro do Titanic, tanto pessoas que faleceram quanto pessoas que sobreviveram. Eles decidiram colocar aí, deixar exposto para o efeito dominó que teve para descobrir os motivos do naufrágio, a falta de salva-vidas. Toda essa investigação foi o efeito dominó. E aquela pergunta, o que é que levou o Titanic a afundar? Não foi só uma situação, foram diversas situações. Primeiro, falta de responsabilidade. Muitas pessoas que trabalhavam no Titanic. Segunda coisa, a pessoa que estava comandando o navio, no caso o comandante, ele aumentou a velocidade do navio mais do que era permitido. Ele não ouviu as alertas que havia icebergs próximos. Então, essa foi uma irresponsabilidade. Outra coisa, falta de equipamentos. Colete salva-vida, bote, salva-vidas. Falta de equipamento para as pessoas que trabalhavam. Tinham pessoas que ficavam com binóculo, vendo se havia algum perigo próximo. Não havia equipamento para essas pessoas. Então foram diversos acontecimentos que levaram a Titanic a afundar. E é impressionante, né? Que uma situação, uma tragédia aconteceu para ter que melhorar toda uma história, né? Todo esse mundo marítimo. Conta a história do Roger Vela, quem descobriu o Titanic, já naufragado. A viagem foi financiada pela Marinha dos Estados Unidos. Então o Roger foi responsável por achar o Titanic. Que estava, não está. Aí vocês podem ver imagens reais do Roger trabalhando para a descoberta do Titanic. Ele passava horas e horas embaixo d'água. Abriu o Titanic. E nesse telão fica passando imagem das pessoas que passaram pelo Titanic. Também tem momentos do iceberg batendo no Titanic. E aí vocês veem a réplica do Titanic que eles fizeram do navio. E lá embaixo no piso vocês estão vendo imagens reais de como é que tá o Titanic atualmente embaixo d'água. E eu vou filmar com mais detalhes para vocês. Todos os objetos que serão mostrados são objetos reais de pessoas que estavam no Titanic ou objetos do próprio Titanic, de pessoas que já faleceram. O relógio é do Johnson, ele é um dos tripulantes que estavam no Titanic. O relógio parou no exato momento que o navio começou a afundar. Como vocês podem ver, o relógio está cheio de ferrugem e foi recuperado do corpo dele. Johnson, infelizmente, acabou não sobrevivendo, mas eles conseguiram tirar esse relógio e colocaram na exposição. O Wallace foi o violinista que acabou morrendo no Titanic. Ele ficou até o último minuto que o Titanic estava afundando, tocando seu violino, tentando tranquilizar as pessoas que estavam aterrorizadas com o navio afundando. Ele acabou falecendo, fazendo o que mais amava. Esse daí é o Nomeric, ele é um navio então reduzido, que foi feito para todas as pessoas que querem ter a noção de como é que era estar no Titanic. Ele foi um navio feito pela mesma empresa que fez o Titanic, porém ele foi restaurado. Então aí você vai ter noção como é que era a arquitetura, como é que era a decoração e tudo. E esse local aí, vocês se lembram a réplica que eu mostrei no início do vídeo? Pois é, era esse local que foi feito os primeiros navios pelas empresas que quando surgiram em Belfast. Como se estivesse no Titanic. Meu Deus do céu. Como eram as mesas antigamente. Nossa, que surreal. Vou fazer só um tour rápido pra vocês, tá?
bem rápido. Como era? As voltas, please. Como eram as camas. Barulho. Isso daqui era na terceira classe, gente. A sala que era só para mulheres, gente. We're fully loaded. Now it is time to meet the Titanic. Excusez-moi, I must attend to my ship. Why not step out onto the bridge deck and enjoy the view? Porte chameau ne serait vue sur les étoiles. Imagine, a few minutes time, we see the stars. Está ali. Cara, aqui tem tanto bicho, gente. Você não tem noção. Bichinho assim pequeno, sabe?